Olá, povo de Deus, segunda-feira da Semana Santa, 25 de março de 2024. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 42, de 1 a 7, João 12, de 1 a 11. O profeta Isaías, presente nos capítulos 40 a 55, chamado de segundo Isaías, contém 4 poemas ou cânticos que apresentam um personagem anônimo, de nome Servo, com 2 perspectivas, uma individual e outra coletiva. Individual porque o servo é identificado com o profeta, com o próprio profeta ou com Ciro, rei da Pérsia. Porém, a ótica coletiva identifica o servo com o povo no cativeiro, que se vê ainda como o povo escolhido por Javé, apesar de massacrado, oprimido. Infelizmente, as traduções dos cânticos nem sempre são fiéis ao original. Busquei uma mais de acordo para a nossa meditação de hoje. Hoje temos o primeiro cântico, onde o servo é apresentado assim: Eis o meu servo, dou-lhe meu apoio, é o meu escolhido, alegria do meu coração. Pus nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações, ele não gritará, não levantará a voz, não clamará nas ruas, não quebrará a cana rachada, não apagará a mecha que ainda fumega, anunciará com toda a fidelidade o direito, não desanimará nem desfalecerá, até estabelecer na terra o direito, as leis que os povos das ilhas esperam dele. Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os estendeu, que consolidou a terra com a sua vegetação, que deu vida aos habitantes e o alento aos que andam por ela. Eu, o Senhor, chamei-te por causa da justiça, segurei-te pela mão, formei-te, designei-te como aliança de um povo e luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, para tirares do cárcere os prisioneiros e da prisão os que vivem nas trevas. A missão do servo tem como pano de fundo os costumes da Babilônia, onde o arauto do grande rei era encarregado de proclamar pelas ruas da cidade os decretos de condenação à morte. Se, ao terminar a volta, ninguém se erguesse para defender o condenado, o arauto quebrava a cana e apagava a lâmpada que levava, para indicar que a condenação se tornara irrevogável. Mas o servo sofredor, portador do direito e da justiça do único Deus, não quebra a cana nem apaga a lâmpada. Ele tem como missão a salvação do povo e não sua condenação. De maneira humilde, sem estardalhaços, vai anunciando o direito a todos, até às nações mais longínquas, que também esperam a lei. João 12, de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres?
Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a, ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Essa mesma cena lemos ontem na narrativa de Marcos, mas João conta dando nomes a alguns personagens, como por exemplo, a mulher que unge Jesus, em Marcos é anônima, aqui é Maria. Os que reclamam que o perfume poderia ser vendido e dado dinheiro aos pobres, aqui é Judas. Porém, é significativo que tão próximo do desfecho final de sua missão, Jesus tenha escolhido estar em Betânia, que significa casa dos pobres. Betânia é onde Jesus se sente verdadeiramente em casa. O carinho que há entre Jesus e os três irmãos que vivem juntos, Marta, Maria e Lázaro, faz com que Betânia se transforme num dos lugares mais aprazíveis para Jesus. Diante de Jesus, João destaca dois olhares distintos. O de Maria, que faz um gesto de puro amor livre e gratuito, e o de Judas, ganancioso, escravo de seu modo de pensar, que João faz questão de defini-lo como ladrão, preocupado com as finanças do grupo. O cheiro bom que encheu a casa com o perfume que Maria derramou nos pés de Jesus teve efeitos diferentes nos convivas, e Jesus relacionou o gesto de amor de Maria com a unção que se faz no dia do sepultamento. E em resposta para Judas, Jesus já deixou claro que se aproximava o dia de sua partida e uma recomendação que todos cuidassem bem dos pobres. Jesus atraía muita gente, assim, inclusive judeus, sobretudo por causa da ressurreição de Lázaro, que podia servir como disposição para segui-lo. Com a decisão dos sumos sacerdotes de matar também a Lázaro, ficava evidente que as autoridades religiosas judaicas queriam apagar os sinais de vida que Jesus fizera. As lideranças judaicas que se revelam profundamente fracas, hipócritas e inseguras, típico de quem tem medo de perder o poder. O exercício da liderança é uma arte, porém requer preparação. Não é algo espontâneo. Jesus gastou um tempo significativo na formação dos seus discípulos e, mesmo assim, muitas coisas eles só entenderam depois da ressurreição, quando o Espírito vem em socorro da fraqueza deles. Jesus alertava os discípulos que eles não deviam copiar o estilo de exercício de liderança nos moldes das autoridades. Entre vocês não deverá ser assim, era o conselho de Jesus aos seus discípulos. Jesus tinha claro que o projeto dos detentores do poder provoca morte,
fome e descarte das pessoas, e o seu projeto visava inclusão para que todos tivessem vida e vida em abundância. Um beijo no seu coração.